Estamos de volta agora sim, com o som funcionando. Obrigado aí por nos avisarem. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos 1, 29, o texto sagrado nos diz o seguinte, preste atenção lá em Marcos 1, 29, desde já, antes de nós começarmos aqui a ler o texto da palavra de Deus, quero deixar um convite para você. Amanhã à noite, na quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos aqui na igreja Casa na Rocha, Rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, próximo a Anhanguera, Unitron, aqui a garagem também da Aviação Umuarama. Estamos aqui no meio da quadra com um lugar especial, terminando aqui de pintar alguns detalhes aqui no salão, e com a graça de Deus amanhã estaremos juntos, ministrando a palavra, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Queremos deixar aqui um convite para que você participe conosco do culto das quartas-feiras, às 20 horas, na igreja Casa na Rocha, tá bom? Então vamos lá, depois desse convite, vamos estudar a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos purifica, que nos restaura. E nós estamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 29. Lembrando sempre que o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. O Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos lendo aqui, apresenta Jesus aos romanos, a mentalidade romana, Jesus como servo fiel. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus aos gregos e fala de Jesus como o homem perfeito, o salvador da humanidade, o filho do homem, o nosso representante na cruz do Calvário diante do Pai. E o Evangelho de João apresenta Jesus, o Jesus do amor universal, o amor paternal de Deus, o coração amoroso de Deus a toda a humanidade, salvando todos os homens, é o que apresenta o Evangelho de João, tá bom? Então vamos lá, Marcos 1, 29, nós vamos ver aqui um episódio tremendo da cura da sogra de Pedro. Será que Deus, será que Jesus, ele realmente cura pessoas? Sim. Nós vemos no texto sagrado que sim, um milagre extraordinário de Jesus na cura da sogra de Pedro. Geralmente na nossa sociedade, muitas pessoas têm dificuldade, têm até aversão às sogras. Não sei você, mas a minha sogra é uma bênção, uma mulher preciosa. Nós precisamos nos relacionar bem com a nossa sogra. E Jesus prova que ele não tinha dificuldade nenhuma com a sogra de Pedro. Pelo contrário, ele foi e de alguma maneira sobrenatural curou essa mulher com ensinamentos valiosos de um pequeno trecho de Marcos 1, 29 a 31. Preste atenção que nós vamos te ensinar hoje. Marcos 1, 29 diz, e saindo eles, ou seja, Jesus e os seus discípulos, da sinagoga era o local, o auditório ali, aquela casa, aquele ambiente onde Jesus estava ensinando a palavra, onde a fé judaica era exercida, e foram então com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Sempre lembrando que Tiago e João eram irmãos. E Simão, aqui Simão, Pedro e André também eram irmãos, foram na casa de Jesus, saindo da sinagoga, ou seja, saindo da igreja, saindo do local onde eles cultuavam a sua fé, a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, foi na casa de Simão e André. E chegando lá encontraram a sogra de Simão, Pedro, a sogra de Simão. Olha o que diz o versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada e com febre. Esses dois detalhes a Bíblia fala, acamada e com febre. Febre nós sabemos. Febre acontece no nosso corpo, uma reação do nosso corpo diante de algum problema, seja bactéria, seja vírus, Um dos maiores sinais do Covid é você ter febre. Isso significa que o teu organismo não está bem. Tem alguma coisa que está mal lá dentro de você. Então a febre é quando algo dentro de nós está mal. E assim estava essa mulher, acamada e com febre. Provavelmente a febre romana, que era muito comum naquela época, era a febre que quase matou Epafrodito, lá no livro de Colossenses, mas pela graça de Deus, através da intercessão do apóstolo Paulo, nós vemos que Epafrodito foi poupado da morte, chegou na beira da morte, mas Deus o curou e o restaurou, assim como restaurou essa mulher. Ela estava acamada, ela estava com febre.
Ou seja, por mais que você esteja doente, acamado fala de alguém que perdeu as suas forças, alguém que está baqueado, alguém que está realmente num estado deplorável, complicado, complexo, com febre. Ou seja, o seu organismo não estava bem, ela estava mal. A Bíblia diz que logo lhe falaram a respeito, ou seja, falaram dessa mulher com essa problemática a Jesus de Nazaré. Aí vem o versículo 31, que é o versículo chave que nós vamos falar hoje. Então, Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então nós vamos ensinar 4 princípios do versículo 31, sobre 4 princípios que nós aprendemos com a cura da sogra de Pedro. Primeiro lugar, primeiro princípio, Jesus se aproxima daquele que sofre. Não sei o que você está passando, enfrentando, lutando, seja enfermidade, problemas na família, problemas econômicos, problemas diversos, ou tudo está bem também, mas saiba que Jesus, mesmo na sua dificuldade, na sua luta, na sua tribulação, na provação que você está vivendo, Jesus faz questão de se aproximar. Aquele que sofre, Jesus acolhe, Jesus o recebe, Jesus se move de íntima compaixão, de misericórdia, de graça e vai fazer algo a respeito na sua vida, querido. Jesus tem a resposta para o nosso problema. Jesus é a cura, é o médico dos médicos quando estamos passando por alguma doença ou alguma enfermidade. Aproximando-se, diz a Bíblia, ou seja, Jesus é aquele que se aproxima, é aquele que se coloca do lado, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos recebe de braços abertos. Jesus se aproxima do pecador que se arrepende. Jesus é aquele que se aproxima daquele que sofre, daquele que está com problema. Então aproximou-se, é o primeiro princípio. Jesus se aproxima daquele que sofre. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, Jesus nos toma pela mão. O texto sagrado diz que além de se aproximar dessa mulher, o texto sagrado diz que tomou-a pela mão. Tomou-a pela mão é um gesto de auxílio, de ajuda, de apoio. Alguém que toma o outro pela mão significa: eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te levantar. Jesus é aquele que nos toma pela mão. Quando a gente não dá conta, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente tem uma decisão importante na nossa vida, Jesus nos toma pela mão, Por exemplo, uma pessoa idosa, quando vai atravessar uma rua, necessita que aqueles que são mais jovens o tomem pela mão e o auxiliem atravessando aquela rua. Da mesma maneira, Jesus faz isso conosco. Jesus nos auxilia, Jesus nos orienta, Jesus nos guia. Se estamos caídos, Ele nos levanta, Ele nos toma pela mão e nos coloca em lugares mais altos, nos ajuda, nos apoia. Jesus nos toma pela mão, é o segundo princípio. Primeiro, Jesus se aproxima daquele que sofre. Segundo, Jesus nos toma pela mão, ou seja, nos auxilia, nos levanta, nos ergue na posição que está no seu coração. E em terceiro, a cura, Jesus cura aquele que sofre. A Bíblia diz: e a febre a deixou. Pelo simples fato de Jesus se aproximar, pelo simples fato de Jesus a tocar, a pegá-la pela mão ali, a levantá-la, tomando-a pela mão, ela que estava acamada, a febre a deixou. Não existe enfermidade impossível para Jesus. Não existe dificuldade que Jesus não possa operar. Não existe problema maior do que o Salvador. Quando Jesus nos toca, todo mal, seja febre, seja problema financeiro, seja problema na família, seja o que for que esteja assolando a sua vida, o texto sagrado diz que a febre a deixou. Ela foi erguida no Senhor e a doença desapareceu, a febre a deixou. Quero declarar isso sobre a sua vida. Todo mal que te assola, tudo aquilo que aflige a sua vida, tudo aquilo que promove dor, sofrimento, dificuldade, problema, embaraço, vai sair da sua vida, vai te deixar em nome de Jesus, porque Jesus está se aproximando de você, porque Jesus te toma pela mão, porque em nome de Jesus todo mal vai te deixar, vai sair, vai ser alijado, arrancado, extirpado da sua vida em nome de Jesus. E o mais lindo é o princípio número 4.
passando ela a servi-los. Olha que coisa linda, gente. Jesus é aquele que nos capacita a servirmos a Ele. Tudo aquilo que fazemos é fruto da graça de Jesus em nós. Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Olha só esses 4 princípios. Jesus se aproxima daquele que está sofrendo, Jesus nos toma pela mão, assim como tomou a sogra de Pedro, Jesus nos cura de todo mal, nos liberta de todo mal, quando a Bíblia diz, e a febre a deixou, e Jesus nos capacita a servir o reino de Deus. Que coisa linda. Então, por que Jesus se aproximou dela? Porque Jesus tinha um propósito, que ela servisse a Ele. Por que Jesus a toma pela mão, além de erguê-la emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? É porque Jesus tem um propósito, que eu e você venhamos a servir a Ele. Por que Jesus repreende, e a febre a deixa com a palavra de autoridade, com o toque do Messias, a febre a deixou? Porque Jesus queria que ela servisse a Ele. Assim também comigo e com você, querido. Sirva a Jesus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Sirva ao Senhor de coração. E você vai ver o que Jesus pode fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Assim como a sogra de Pedro foi curada, você pode ser curado pelo poder de Deus. Você pode ser restaurado de toda e qualquer situação. Você pode ser liberto de qualquer febre, enfermidade, praga, chaga, doença, maldição, seja o que for, pecado que tenazmente nos assedia. Toda e qualquer opressão maligna, angústia, síndrome do pânico, depressão, medos, fobia, seja o que for, sai no nome de Jesus, porque Jesus é aquele que se aproxima de nós. Jesus é aquele que nos toma pela mão. Jesus é aquele que nos liberta de todo mal, seja enfermidade ou problemas. E Jesus é aquele que nos capacita a servirmos a Ele para o louvor e glória do nome de Jesus, tá bom? Queria mandar um abração, para Dia Silva Belo, a nossa querida, Francisco Alves, lá em Belém do Pará, o Nando Garcia, todos os nossos amados irmãos, o Rogério Júnior, a Alê Silveira, a Renata Barros, o Max Spicer, todos vocês, Max querido, Rogério Júnior, todos vocês, a Mari Gazi, lá no Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês, preciosos, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. E você também que está nos assistindo posteriormente, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, do seu story, do Instagram, Facebook, YouTube. Você pode ficar livre para compartilhar para o máximo de pessoas. Use as redes sociais para propagar a palavra de Deus. Talvez é tudo que alguém precisa ouvir nessa manhã, uma palavra de restauração, de renovo, de cura, de transformação da parte do Senhor. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho e declarar as maravilhas de Jesus. Não há ninguém comparado a Jesus. Jesus, Ele é único, Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso, Ele pode transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. E desde já quero deixar um convite para você que entrou da metade para o final. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha, estaremos juntos num culto de celebração ao Senhor. Nós vamos trazer uma palavra especial para a sua vida, te fazer crescer e florescer no Senhor, adorarmos a Deus, desfrutarmos da presença do Senhor. Eu quero deixar um convite para você, vem estar conosco amanhã, 20 horas, na rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, em frente à Anhanguera ou à Unitron, aqui no centrão da cidade, bem no coração do centro da cidade. Estamos juntos amanhã às 20 horas, na quarta-feira às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha, tá bom? Eu quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa nessa manhã, nos consagramos ao Senhor, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, que o Senhor nos cure todos os dias, nos restaure, Pai, das mazelas do nosso coração, pelo nosso pecado, falhas, erros, ó Deus, situações que estejamos vivendo. Lutas, tribulações, provações não vão nos derrotar, nem nos destruir, porque Jesus se aproximou de nós, porque Jesus
nos segura pela mão, porque Jesus é aquele que nos liberta de tudo aquilo que nos assola, do mal que tenta destruir e tragar a nossa vida, porque Jesus nos capacita a servirmos o reino de Deus, a obra de Cristo, ao corpo de Cristo, a casa do Senhor Jesus. Senhor, que possamos te servir todos os dias, que possamos ser encontrados fiéis, porque a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus, e a tua palavra nos ensina, Pai, a sermos fiéis em tudo, em nome de Jesus. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai, cada pessoa que se propôs a se engajar conosco como um cooperador na obra do Senhor, na causa do Senhor, na pregação do Evangelho. Abençoa cada um deles, derrama chuva de bênçãos, opera milagres, maravilhas, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua glória, o teu poder sobre os teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meu irmão, tanto no site casanarrocha.com, quanto também no link de descrição aqui embaixo, você tem todas as informações para que você possa se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Deixe a sua semente, sua oferta, com alegria no coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Lembre-se disso, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Quanto mais nós semearmos, mais Deus vai nos abençoar. Então, deixe sua semente, se levante como um cooperador fiel e participe conosco dessa obra linda que Deus está fazendo. As informações estão aqui embaixo, as nossas redes sociais. Deixe também seus pedidos de oração, seus comentários, da onde você está nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. É o que nós te pedimos de todo o coração. Um abração, beijando o pastor Giovanni. Se você chegou no final, volte novamente, assista esse vídeo em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, beijo, queridos. A graça e a paz do Senhor.